Estamos de volta, chegando com alegria aí na sua casa. Tem uma perguntinha para fazer para você. Você já ajudou alguém a crescer na fé? Já ajudou alguém a conhecer Jesus? Como é que foi isso? Você sabe que isso é uma obra de misericórdia e é um gesto de caridade. Quando você aproxima alguém de Jesus, vou sempre lembrar isso, porque quando eu era mais novo, criança, lá na igreja, dizia assim, olha, a obra de caridade é quando a gente dá uma cesta básica para alguém, quando a gente ajuda alguém assim materialmente. É verdade, São Tiago diz assim, a fé sem obras é morta. Mas depois, no amadurecimento da fé, conhecendo a doutrina da igreja, conhecendo a palavra dos bispos, nossos pastores, que trazem aí a firmeza da doutrina para nós, os bispos na conferência de Aparecida disseram assim, anunciar o Evangelho é uma obra de caridade. Quando nós levamos uma pessoa a conhecer Jesus, e depois, quando a gente conhece aí as obras de misericórdia, quando a gente corrige aqueles que estão no erro, quando a gente aproxima alguém de Jesus, isso é uma obra agradável ao coração de Deus. Você, alguma vez já tomou essa iniciativa? É uma obra de caridade. Dentro também das obras de misericórdia. Você está fazendo um serviço de caridade e também está aí dentro do plano das obras de misericórdia. Você já ajudou alguém a crescer na fé? Já ajudou alguém a conhecer Jesus? Como? Como é que foi isso? Manda para cá o seu testemunho. Você pode escrever para nós, pode mandar aí pelo nosso telefone 1938719620. Você também pode mandar através do nosso e-mail, serfeliz@rs21.com.br, pode mandar através do nosso WhatsApp, através do Facebook. Fala aí como é que você fez para ajudar alguém a crescer na fé. Eu quero contar isso aqui, contar o seu testemunho, para edificar outras pessoas, encorajar outras pessoas também a tomarem a iniciativa de levar outras pessoas para a vida de fé. Talvez você diga assim, mas o que eu falei não deu sentido, caiu no vazio. A palavra de Deus proclamada na vida de uma pessoa nunca cai no vazio, tem sempre um efeito. Eu estou indo para os meus 13 anos de padre e algumas vezes eu pensei nisso. Pensei, olha, estou falando tanto, às vezes está repetindo até o mesmo assunto e de repente alguém chega e diz assim, padre, aquela palavra foi a palavra que sustentou a minha vida. Por exemplo, outro dia eu encontrei uma senhora que me disse o seguinte, eu escrevi um livrinho bem pequenininho falando sobre Jesus, fundamento da nossa esperança. Até nem tem mais para vender, eu escrevi esse livrinho há muito tempo já. E aí, muito tempo, quando chegou... tem uns 2 meses, uma senhora me procurou junto com vários membros da família dela e veio dizer assim para mim, padre, o senhor lembra disso aqui? Me mostrou o livrinho. Isso aqui, esse livrinho, falando da esperança, mudou a vida da minha família. Eu li, porque era um livrinho bem pequenininho, poucas páginas, e a proposta era de você ler mesmo numa viagem de ônibus. Ela disse, eu li, passei para a minha família, isso mudou a vida da minha família. Então a gente pensa que cai no vazio. Não cai no vazio, não. Uma palavra de Jesus, uma palavra anunciada, uma palavra proclamada aos corações, ela dá o resultado. Não tenha dúvida disso. Ela tem resultado. Então você já fez esse gesto? Escreva para cá dizendo como é que foi, para que o nome de Jesus seja glorificado através dessa sua atitude, através dessa sua ação. Olha, eu quero agradecer a Deus por você que permite que façamos esse trabalho de evangelização aqui na Rede Século XXI. E agradecer porque talvez você diga assim, é o trabalho de evangelização do Padre Nilson, é trabalho de evangelização do Padre Eduardo, da Irmã Luísa, do Padre Air. Não, é o seu trabalho de evangelização. Porque quando você investe nesta obra de evangelização, o que eu estou falando aqui, eu só posso falar porque você investiu. A imagem que está chegando aí na sua casa, na casa de tantas pessoas, só pode chegar porque você investiu. Então você é um evangelizador conosco, você é membro desta família. Por isso eu quero agradecer aqui a vida da dona Esther Mendes Terra, da cidade de Orlândia, São Paulo, que tomou a decisão de voltar a contribuir com a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Muito obrigado pela sua iniciativa. Isso quer dizer que a senhora entende a importância desta obra de evangelização para o nosso Brasil, para o nosso mundo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você que está tomando a decisão de
fazer parte desta obra, e você que está voltando aqui. A dona Esther Mendes Terra, eu vou colocar aqui na urna das mãos ensanguentadas de Jesus, pedindo uma graça muito especial, bênção para a sua vida e bênção para toda a sua família, para que todos os seus pedidos de oração, na graça da fé, Deus vai te dar a bênção que você tanto precisa. Obrigado aí pela sua participação. Quero dizer também a você que faz parte desta obra de evangelização. A gente sempre gosta aqui de dar uma satisfação para você, porque é família, né? A gente tem que sentar junto e temos feito isso durante as últimas semanas, nós fizemos isso, sentamos aqui junto com as pessoas que têm acompanhado a questão financeira da Rede Século XXI, e o nosso objetivo era, como uma família mesmo, sentar-se à mesa para partilhar os nossos problemas. E depois, quando os problemas são resolvidos ou estão sendo encaminhados, também a gente gosta de dar uma satisfação como família, porque nós somos uma família. Você sabe que no mês passado nós tivemos aí um erro com os boletos, trouxe grande preocupação para nós o erro de impressão desses boletos. Graças a Deus foi sanado o problema e nós temos certeza que não vai acontecer mais esse problema, porque afetou aqui o nosso trabalho, porque se as pessoas têm o boleto, não conseguem fazer a sua contribuição, traz problemas e graves problemas para nós, porque dependemos da sua ajuda, de você, família, que investe aqui nessa nossa família, que é a Associação do Senhor Jesus. Graças a Deus foi sanado esse problema, não teremos mais. E depois nós fizemos um grande apelo para você. Apesar da situação difícil que nós estamos vivendo no Brasil, com desemprego, corrupção, com a volta da inflação, nós fizemos um apelo a você e nós precisávamos de uma reação, de muitas outras doações, de quem já tinha doado, de quem não tinha doado, para a gente atingir o nosso objetivo. Pois bem, chegamos a 85%. Bom, não atingimos o nosso objetivo, que é 100%. Mas nós glorificamos a Deus, porque era muito. Naqueles últimos 3 dias, nós estávamos lá com 65%, era muita coisa para levar para o mês de abril. E aí, com aqueles nossos apelos todos, graças a Deus, você correspondeu e contribuiu. Chegamos a 85%. Você pode dizer assim, mas não chegou a 100%, mas é muito melhor do que ir para o mês de abril com 65%. Então, nós glorificamos a Deus pela sua ajuda generosa. Glorificamos a Deus por você que correspondeu ao nosso apelo. Muito obrigado. Obrigado a você que nos ajudou. Nós não conseguimos honrar com todos os nossos compromissos, tivemos que contrair empréstimos em bancos, mas nós glorificamos a Deus por isso. Em tudo dai graças, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quer saber de uma coisa? Nós não vamos desanimar, você não vai desanimar. Nós continuaremos com esta obra de evangelização que é importante para o nosso Brasil. Muito obrigado, obrigado. E nós começamos o mês pedindo a você que nos ajude. Esta obra de evangelização é mantida graças à sua generosa contribuição. Eu estou até aqui com a Revista Brasil Cristão desse mês. A Revista Brasil Cristão desse mês traz um artigo muito especial para a gente meditar. Para a gente meditar sobre a situação que nós estamos vivendo. Quantas vezes você já ouviu falar durante este mês, nem estou falando dos meses anteriores, nós estamos começando o mês de abril. Quantas vezes você ouviu falar nestes últimos dias ou nestas últimas 24 horas da palavra crise? Quantas vezes você ouviu falar que o Brasil está em crise, que a situação política está difícil, a corrupção está aumentando cada vez mais, nunca se viu a corrupção desse jeito? E a Revista Brasil Cristão traz para você o seguinte questionamento. Primeiro diz, Brasil em crise. Segundo, nosso país pode vencer o egoísmo e a corrupção segundo o projeto de Deus? Tem resposta para esse questionamento. A Revista Brasil Cristão foi feita para edificar a sua vida espiritual, para edificar a sua história. Dom Murilo traz para nós essa palavra muito significativa, inclusive dando-nos pistas de como viver em tempos de crise. E eu queria partilhar com você essas ideias. O que fazer nos tempos de crise? Porque talvez algumas pessoas tendem a reclamar o tempo todo, reclamar da situação difícil. E até outro dia eu estava numa cidadezinha do interior, onde vende mel, doce, essas coisas assim. Eu vi umas senhoras entrando
e dizendo assim, olha, no ano passado a gente conseguiu comprar mais coisas aqui, dessa vez nós vamos levar pouco. Por causa da situação, e as senhorinhas diziam, por causa da situação difícil do Brasil, e uma terminou dizendo assim, para a mocinha que estava atendendo, para a vendedora, diz, olha, Deus te abençoe, nós vamos comprar um pouquinho, mas nós vamos comprar, e Deus te ajude para que você preserve, para que você tenha o seu emprego, para quando a gente voltar aqui no ano que vem, a gente encontre com você também. Era um discurso que está na boca de todo brasileiro, está na boca das pessoas simples, das pessoas, dos novos, dos mais idosos, dos entendidos na área de economia, dos economistas, tudo está na boca de todos. A situação está difícil e vê aí que os preços estão aumentando cada vez mais, que não, assim, do noticiário do dia a dia você sabe o que tem acontecido. Mas a palavra é, como é que a gente pode mudar essa situação? Como é que a gente pode viver bem em tempos de crise? Será que é possível? Como é que é possível viver em tempos de crise? Na revista Brasil Cristão desse mês, o Dom Murilo diz o seguinte, a palavra crise é de origem grega e significava para os gregos a ação ou a faculdade de distinguir e de decidir. Eles tinham em mente aqueles momentos em que era preciso escolher entre duas ou mais opções. Escolher, percebiam, é sempre um risco. Para diminuir a possibilidade de uma decisão errada, quem estava em crise deveria pensar, ponderar e julgar. Enfrentar uma crise não significava, pois, necessariamente algo de negativo. Os gregos haviam aprendido que momentos de crise podem ser positivos se a decisão for tomada após o devido discernimento. Está vendo que só com essas palavras a gente pode começar a pensar assim, nós temos um planejamento para a nossa vida. Ora, se tem abundância, a gente sabe que pode fazer muitas coisas, mas chega o tempo da crise, o tempo da dificuldade, o que a gente faz? Tem que pensar bem, não dar um passo maior do que a perna. Lembra disso? Desses ditados todos? Não colocar o carro na frente dos bois, não dar um passo maior do que a perna. Aqui, Dom Murilo ensina que, aprendendo lá com os gregos, enfrentar uma crise não significava necessariamente algo negativo, mas os gregos haviam aprendido que em momentos de crise podem ser positivos, se a decisão for tomada após o devido discernimento. E aqui tem algo importante. Como é que você faz para tomar a decisão certa? Ele diz, com o devido discernimento. Para os gregos, talvez, seria assim, aplicar a força do raciocínio, raciocinar bem, pensar, colocar na ponta do lápis, tudo. Ok, para nós também é assim. Nós temos a capacidade de pensar. É próprio do ser humano o raciocínio. Mas tem algo que é sobrenatural e que vai te ajudar no tempo de crise para que você faça isso aqui, que na mentalidade dos gregos era simplesmente a capacidade de raciocinar, que é aquele que pode te dar o discernimento. Quem é que pode te dar o discernimento? O Espírito Santo. Então, para você raciocinar bem e tomar uma decisão com discernimento, está aqui uma receita. Pedir a graça e a força do Espírito Santo. Você sabe que tem algumas pessoas que acham que pedir o Espírito Santo é só para quando a gente vai falar em público na igreja, só para quando a gente vai fazer uma pregação, então a gente tem que pedir o Espírito Santo. A gente vai fazer um trabalho na igreja. Não, não é isso. Aliás, não é só isso. O Espírito Santo é advogado, o Espírito Santo é aquele que nos consola, então em todas as suas decisões, e aqui, para o momento de crise, é substancial essa informação, é importante essa informação. O Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente, que dá discernimento. Então, quando você for tomar uma decisão, junto aí com a sua família, para conversar sobre a situação difícil, sobre a crise, peça a graça do Espírito Santo. Ele vai te dar o discernimento necessário para que você tome a decisão mais acertada. Então não vai ser só a capacidade de raciocinar, é a tua capacidade de raciocinar iluminada pela força do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a decisão será muito melhor, que a decisão será muito acertada. Você viu o tanto que a gente pode meditar com a revista Brasil Cristão? Eu vi aqui só
um parágrafo daquilo que Dom Murilo escreveu. Só o primeiro parágrafo. Veja quantas coisas nós podemos meditar a partir disso. É subsídio para você, para sua família, para vocês crescerem na sua vida de fé. Se você busca aqui os elementos para a sua vida progredir, está aqui. Tem sim elementos aqui na Revista Brasil Cristão para você progredir na sua vida de fé. Aqui tem um elemento fundamental também em tempos de crise. Porque se a gente vive o egoísmo, aqui está a Revista Brasil Cristão diz assim, olha, nosso país pode vencer o egoísmo e a corrupção segundo o projeto de Deus? Pode. Onde é que está o projeto de Deus? O projeto de Deus está no Evangelho. Uma das formas de a gente vencer a crise é quando nós nos amamos uns aos outros. E aqui não é só no plano do sentimento, né? Meu coração bate forte porque eu amo você. Não, o amor aos irmãos se manifesta também na partilha, no estender a mão para ajudá-lo. Diversos momentos do ministério público de Jesus, ele fez questão de dizer isso. Amai-vos uns aos outros. E esse amai-vos uns aos outros, você que tem acompanhado a liturgia dessa semana, sabe o que significa isso? A comunidade apostólica, ninguém passava necessidade ali entre eles, porque eles se amavam. E a exclamação que se tem de um escritor muito antigo dos primeiros tempos da igreja, é que a expressão que usavam quando olhavam os cristãos era essa: vede como eles se amam. Porque o amor fraterno faz então com que a graça seja maior, com que se vença o tempo de crise. Nós temos uma passagem do Evangelho que vai te ajudar a compreender bem isso. Acho que está aí no ponto, amai-vos uns aos outros, é aquilo que Jesus disse e que é para a gente viver. E em tempos de crise isso vale muito. Amai-vos uns aos outros, ajudando para que o irmão não passe necessidade. Acompanhe comigo aí esse exemplo de Jesus para a sua vida. Eu dou a vocês um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês se amarem uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. É possível vencer o egoísmo, vencer a corrupção, segundo o projeto de Deus. É só seguir esse mandamento que é chamado de um mandamento novo. E aqui tem algo importante. Por exemplo, quando você entra no esquema de corrupção, você pode dizer assim, eu estou ganhando, estou progredindo aqui na minha vida financeira, tá? Porém, alguém está sendo prejudicado. Alguém vai passar necessidade por causa... E o que tem acontecido aqui no nosso Brasil, né? Por causa desse esquema de corrupção tão grande, muita gente tem sofrido. Agora, se na pauta do dia for colocada a estrutura desse projeto apresentado por Jesus, amem-se uns aos outros, amem-se, porque aí está o respeito, a compreensão, o gesto de saber que todos precisam dos bens necessários e tem que ter acesso àquilo que é necessário para viver bem. Esse projeto pode ajudar a vencer a corrupção, pode e vai ajudar a vencer a corrupção e a vencer o egoísmo. Lembro que uma das coisas que Madre Teresa sempre dizia, né, Beata Madre Teresa de Calcutá, que vai ser canonizada em setembro, você quer mudar o mundo? Comece mudando dentro da sua casa. Quer mudar o mundo? Quer paz no mundo? Quer mudar o mundo? Comece mudando aí com a sua família. São elementos fundamentais que nos ajudam a entender que pelo projeto de Jesus, mudando ao nosso redor,
nós mudaremos então a estrutura toda desse mundo. Eu quero hoje rezar por você, pedindo a Jesus, que é o poder que cura, que Ele venha em seu auxílio, para que nesse momento de crise, momento de dificuldade, você tenha a força necessária para vencer essas situações. E hoje nós vamos rezar pelo Brasil, pela sua situação, rezar pelas nossas famílias, pedindo que Jesus tenha misericórdia de nós e tenha misericórdia do mundo inteiro. Pois bem, você sabe que a oração é eficaz. Nós tivemos esse fim de semana lá na minha igreja, na minha paróquia, um momento intenso de oração pelo Brasil. O povo ficou durante a noite inteira se revezando, pedindo a misericórdia de Deus para o Brasil, porque nós cremos que pelo poder de Jesus as coisas podem ser transformadas. São as nossas necessidades mais urgentes que eu tenho certeza que quando nós oramos com fé, Jesus vem em nosso auxílio. E é o que eu quero fazer, continuar rezando por você, rezando pela sua família. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto para continuar profetizando a bênção sobre a sua casa. Já já eu volto.